Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo Vai, Papo Vem. Eu sou a Gaia Passarelli e hoje a gente vai falar sobre ativar o empreendedorismo com a arquiteta Patrícia Vivas Maru, fundadora da loja Quintal. Patrícia Vivas Maru, então você tem 36 anos e comanda junto com a sua irmã, a Pamela, uma loja de itens de decoração, organização e papelaria em Franco da Rocha. Isso mesmo. E você está aqui para contar pra gente como foi essa escolha de se tornar microempreendedora individual e como que foi seu processo de formalização e busca dos parceiros certos para poder crescer nesse novo momento. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Então, começou que eu me tornei mãe, então eu tive essa necessidade. Isso quando? Isso em 2016. Certo. 2016. Que é o ano que você começou sua loja. Aliás, 2013 eu fui mãe, então eu fiquei um tempo com ele, porque eu me formei no mesmo ano que eu fui mãe. Então eu não conseguia mais, eu me formei em arquitetura e urbanismo e não conseguia mais me dedicar à minha profissão. Então eu falei, vou ficar com ele, vou me dedicar a ele. Só que foi passando o tempo, você começa a querer, né, fazer alguma coisa, sentir falta de alguma coisa. E aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer. E aí eu comecei com decoração, que é mais ou menos ligado com a minha área. Comecei em casa. E daí foi crescendo, né? Graças a Deus foi dando certo, eu consegui conciliar mãe e emprego e tudo certo e foi indo. E junto com a sua irmã, né? Então, aí ela entrou depois. Ela entrou depois. Ela entrou depois. Ela entrou em 2018. Que daí a gente quis aumentar a loja, ir para outro lugar. Que eu comecei, na verdade, na garagem da minha casa. Depois foi pro quintal, né? Por isso que é quintal, porque foi num quintal que eu comecei. Então o nome da loja também. tem uma historinha. Exato. Foi no quintal que eu comecei com os amigos. Então eu comecei a apresentar. E o Coisinhas é porque o que você quer vender? Coisinhas, aí acabou que sendo coisinhas mesmo, porque era coisas fofas. E daí depois eu fui pro centro da cidade. Aí numa salinha no centro da cidade, só eu. Quando a minha irmã saiu do emprego dela, ela falou, vamos junto e vamos tentar ir pro térreo, pra uma loja com a porta aberta ali. E aí a gente foi. Daí vocês voltaram do centro para Franco da Rocha. Isso. Tá. Não, no centro de Franco da Rocha. No centro de Franco da Rocha. De Franco da Rocha mesmo. Aí a gente permaneceu lá, abriu essa loja maior, que aí vendia mais coisas, roupas, a gente meio que ousou, colocou outras coisas. E aí o ponto a gente achava que não estava legal. E aí foi a última tentativa foi para o outro ponto que a gente tá hoje, que tá legal, é pequenininho e só as duas dá conta tá melhor. E esse ponto que vocês estão hoje, vocês estão há quanto tempo? Tá desde 2020. A gente abriu em janeiro e em março veio a pandemia. Que é aí que foi complicado. A gente vai falar disso. Mas agora, olhando para esses 6 anos que passaram, tá? Você consegue falar com segurança que essa foi uma decisão correta? Investir na Quintal Coisinhas? Sim, eu acho que sim. É claro que vai ter sempre os altos e baixos. Eu ainda considero que muitas vezes você quer desistir, não quer, só que você vai tirando forças, não sei de onde, e aí você fala, não, é o que eu gosto de fazer, é uma fase, eu acho que esses 2 anos, né, foram muito ruins, e aí você vai se adaptando então eu acho que valeu a pena tudo, assim, sabe, para chegar até aqui. E ao longo desse período, o quanto que o feedback dos clientes da loja te ajudaram a tomar decisões? Não, muitos, né, porque toda vez que eu desanimava ou não quero mais, aí vinha e falava, mas só vocês vendem isso na cidade, é muito legal o trabalho que vocês fazem no Instagram. E aí começou meio que incentivar, então acho que é o essencial até hoje, porque quando bate aquela coisa ruim e vem o feedback legal, de que tá legal, você ressurge, assim, sabe? Dá uma animada. E o que da seleção de produtos que vocês fazem, assim, que você acha que os seus clientes gostam mais, procuram mais, elogiam mais? Então, hoje é o Cantinho do Café. Tá. Sem dúvidas, é o Cantinho do Café. Acho que desde que a gente abriu nesse novo ponto, a gente percebeu que é muito coisinhas de cozinha e muito de canto de café. Então, eu acho que é o que mais a gente percebe que o pessoal gosta até hoje, é isso. Vai lá, vai abrir um escritório, precisa de um cantinho bonitinho de café. Aí vai lá na loja, acaba montando as coisinhas tudo lá. Então, é mais isso mesmo, que eu percebo que pedem, sempre novidade. Sim, tudo. que daí vocês acabam sendo lembrados por isso, Exato, né? Exato. E quando começou a pandemia, ali, né, vocês montaram o ponto novo no Isso. comecinho de 2020, a pandemia pintou logo na sequência.
Que tipo de adaptações vocês tiveram que fazer? Então, a gente, quando surgiu, a gente não fazia entregas e que não fazia mesmo. Às vezes a pessoa pedia, a gente não... a gente até não gostava, porque tinha que embalar e tinha que ter todo um trabalho, a gente não acostumava fazer. E aí, quando surgiu de ver que todo mundo da região estava fazendo, por conta que não estava abrindo as lojas e tal, a gente falou, não, então vamos fazer também. E aí foi muito engraçado, porque a gente começou a fazer e percebeu que, tipo, muita gente só não comprava porque a gente não entregava, porque aí estava mais distante, assim, sabe? E aí começou a entregar e tá entregando até hoje, né? Deu certo. Mas a venda pelo Instagram, vocês já faziam pré-pandemia? Já fazia antes. Tá. Então já tinha entrega. Então, mas não era tipo a pessoa ir retirar. Isso que era, a diferença era essa. Era porque era coisa da região. Eu procurava atender mais a região. Então fazia a pessoa, é legal, tal, separa pra mim, paga e depois passa e pega. Então era assim. Era a venda, quando eu falo Instagram, é mais nesse sentido, de escolher o produto ali e daí só passar e retirar. Exato. E durante a pandemia, que talvez vocês começaram a fazer mais entrega, vocês começaram a expandir essa rede de clientes ou continua bastante concentrada no bairro? Então, não, a gente expandiu demais. Teve muita coisa Correios também aqui mais para São Paulo, né? Então a gente percebeu que, nossa, expandiu justamente por isso, porque muita gente não comprava porque estava distante. Então, fazendo entregas, né, acabou que foi indo para outros públicos, né? Sim. E como tá agora? A maior parte dos clientes de vocês são ali de Franco da Rocha ou são mais de São Paulo? Então, agora eu percebi que é mais... meio que voltou de novo para a cidade, que é mesmo, para Franco da Rocha. Porque eu percebi que agora começou muita gente a vender as mesmas coisas, entendeu? Então, assim, porque justamente por conta da pandemia, o pessoal começou a se reinventar. Então, eu percebi que ia para coisas de casa, que era o que eu trabalhava. Então, começou a expandir mais. Então, por exemplo, vou pagar frete caro, que a cidade é longe, né? Se eu posso comprar aqui em São Paulo, por exemplo. Então, a gente percebeu que voltou, acabou sendo centralizando ali na cidade mesmo. Tem esse efeito da pandemia também, né? Que as pessoas começaram a ficar muito em casa para trabalhar, para ficar com as crianças, enfim, por mil motivos. E também começaram, na medida do possível, claro, a cuidar mais das suas próprias casas, né? Então, coisas do tipo, putz, eu tô ficando em casa direto, eu quero ter um cantinho do café. Exatamente, começou a perceber o que também estava feio já, né? Esse quadro já deu esse quadro, né? Tinha que tentar fazer colocar outra coisa. E aí a gente percebeu isso. O pessoal estava em casa, nossa, eu não tenho um prato legal, eu não tenho... E aí começou, por isso que eu falo que na pandemia a gente cresceu bastante. Porque a gente trabalhou com a coisa certa na hora certa, sabe? Enfim, vocês estavam atentas para os desafios que esse momento trouxe, como tirar o melhor deles, né? Isso, exatamente, porque não dá para... A gente tinha que tentar entender o que naquele momento ia fazer, até a gente pagar as nossas contas e tudo, né? Sim. Então, foi a forma... o que pode ser aqui? Então, em casa, o pessoal tá mais em casa. E começou a procurar a gente por conta disso mesmo. Então, é isso. E foi nesse momento de expansão de vendas da Quintal que vocês abriram a conta MEI Bradesco pelo aplicativo Bradesco Net Empresa? Isso, foi isso mesmo. Como que foi essa escolha? Como que foi esse processo? Certo, então foi em 2020, foi quando bombou mesmo, né? Que por conta da pandemia e tudo que a gente falou. E a gente percebeu que começou a vender muito mais, e maquininha e tudo mais. E a gente falou, nossa, agora precisa ter uma conta, porque até então eu usava a minha corrente, né? Falei, não, vamos começar a ver alguma coisa. Aí foi por indicação, pela facilidade, porque foi muito fácil. Tipo, eu contatei eles, pelo aplicativo você consegue fazer tudo. Então eu consegui abrir a conta pelo aplicativo. Até porque naquele momento a gente estava com restrição de circulação. Exatamente, tudo. E acho que até estava abrindo, se eu não me engano, mas era horário reduzido, né? Era alguma coisa assim, as agências. Então eu falei, nossa, que facilidade. Então fui, já fiz tudo pelo aplicativo mesmo. Mas essa indicação foi do próprio Bradesco, porque você já era cliente pessoa física e daí você virou cliente pessoa jurídica. Exatamente isso. Eles mesmos acho que perceberam até o quanto estava vendendo e tudo. E acho que eles entraram em contato
Eu tô tentando lembrar se eles entrarem em contato e também indicação de pessoas que usam também o serviço. Me indicaram, eu comentei com outros comerciantes que eu tava querendo, qual que você usa? Então a indicação também foi de pessoas que falaram, não, eu uso o Bradesco. Então, funciona bem. Que funciona bem pra gente, que é MEI, porque a gente tem contato com muito lojista, né? Lógico. E aí indicou, e aí eu tô tentando lembrar se teve alguma comunicação deles com a gente ou se a gente que foi atrás, mas foi indicação de pessoas também que... E esse processo todo, então, foi super simples a partir do aplicativo. Tranquilamente, tranquilo. Resolveu tudo na hora ali. Pois é, e entre esses benefícios da conta MEI Bradesco tem o sistema de gestão financeira gratuito, que serve para você não misturar ali as suas contas pessoais com as contas da empresa. Você conhece o sistema de gestão? Sim, a hora que você falou, eu já ouvi falar assim. Eu até tô para ir mais a fundo nesse assunto aí para ver como que eu posso aproveitar melhor. Mas eu já ouvi sim que tem esse benefício. E para ir mais a fundo nesse assunto, daí você conta com o seu gerente Bradesco para isso. Que acho que ele já me passou alguma coisa no WhatsApp e aí eu fiquei de a gente ver melhor para ver como que eu tiro melhor proveito aí dessa E imagino ideia. que no caso da Quintal, que é uma empresa que começou de um jeito informal, Então, uma coisa tua, né, pequenininha na garagem, e que agora está em franco crescimento, esse sistema faz total sentido, Faz totalmente, por isso que até ele me falou, né, acho que agora tá na hora da gente começar a ver isso. Então eu tô pretendendo ver sim. Maravilha, isso aí. É sempre possível aprimorar a gestão. Agora a gente vai fazer uma brincadeira rápida que a gente tem aqui, que é o bate-pronto. Não precisa pensar muito, a ideia é fazer uma resposta o que vier na sua cabeça e já explicar a sua escolha. Para cada pergunta tem 2 alternativas. Vamos lá. O que é mais difícil? Atrair o cliente para a loja ou garantir que ele volte? Então, eu acho que é atrair. Por quê? Porque como a gente trabalha muito com rede social, a gente percebe que a entrega tá cada vez mais difícil. Então, fica sempre os mesmos clientes. E como são os mesmos produtos, ninguém vai montar 2 cantinhos do café em casa. A pessoa já comprou. Exato. Então, pra gente hoje em dia tá percebendo que tá mais difícil atrair. É isso. E o que é mais fácil? Garimpar tendências de decoração ou atender aos pedidos dos clientes? Eu acho que é atender os pedidos. Por quê? Porque eles inventam coisas que não existem. E aí, quando eu acho, é caríssimo. Aí ninguém paga. Então, eu percebo que esse é o problema. E garimpar a tendência também, imagino que tem uma coisa muito subjetiva, né? Que você acha que vai rolar bem e de repente não funciona. Exatamente isso. De repente é lindo, maravilhoso, mas não pagam. Porque é muito bonito e é fora da realidade da pessoa. Então, tem isso também, né? São apostas, né? Exato. E a última. Quem é você nas redes sociais da Quintal? A que responde às dúvidas ou a que apresenta novidades na frente da câmera? Não, a que responde. Eu não apareço jamais. Eu não entendo. Eu travo, né, para aparecer. Então, essa parte fica com a minha irmã. Então, ela faz toda essa parte de aparecer, de falar, e eu fico ali atrás. Tudo na administração e respondendo também. Você não gosta de aparecer na frente da câmera, mas está aqui falando com a gente. Então, né, a gente vê como o mundo gira, né? O mundo dá voltas. Mas voltando para nossa conversa. Você já contou que abriu a conta MEI Bradesco pelo aplicativo Net Empresa. Foi. E no seu negócio, a parte digital é uma parte super importante, né? Como que você e a sua irmã planejam as postagens nas redes sociais da Quintal? É uma coisa espontânea que vocês vão fazendo assim no dia a dia ou vocês têm um planejamento para isso? Não tem planejamento, é no dia a dia. É muito engraçado. Acorda e tipo, hoje o que eu tô achando que vai ser? A ideia veio de fazer um café numa caneca diferente. A gente vai e faz na hora. Então, infelizmente não tem, porque eu acho que o certo era ter planejamento. Mas não tem. A gente não consegue com a correria e somos só nós duas, né? Então, tudo somos nós. Então, é compra, é atender cliente, é abrir a loja, é tudo. E vocês têm planos de crescer, de montar uma equipe em algum momento? Então, você queria ter o quê como equipe? Então, eu não. Eu tenho vontade de, às vezes, ficar exatamente assim, sem preocupação,
do jeito que eu tô. A minha irmã, ela tem vontade de ter uma loja maior, mais pro centro da cidade. E aí a gente tá ainda assim, vamos esperar passar um pouco. De repente, ano que vem, pode ser que a gente aumente um pouco e aí contrate funcionários, aí vem toda essa parte. Mas eu ainda sou resistente. Para mim, eu acho que daria para continuar dessa forma, né? Mas eu acho que também passa um tempo, a gente tem a necessidade de crescer. Acho que é da gente, né? Sim. De repente, nesse momento, como mãe e tudo mais, eu tô achando que tá legal assim, que eu consigo conciliar tudo. Mas, de repente, mais pra frente, começa, né, a mudar. Mas imagino que se você tem uma veia empreendedora aí dentro de você, essa vontade de crescer, ela vai aparecendo naturalmente. Isso é Daí você verdade. precisa de bons parceiros para isso, né? Não, exatamente, é isso. E essa parte digital, mesmo vocês fazendo de forma mais espontânea ou de forma mais planejada, essa parte digital é fundamental, é super importante para manter a clientela de vocês ali por dentro das novidades que chegam o tempo todo na Quintal. Mesmo com a força do digital, vocês também sempre buscam ter uma boa localização, uma boa aparência para a loja. O que é importante na hora de avaliar no dia a dia ali no ponto físico de vocês? Lá é muito pequenininho. Então, eu percebo que... Por isso que essa necessidade, talvez, de ir para um lugar maior. A gente fica muito... É muita coisinhas pequenas. Então, você percebe que fica tudo muito pequenininho. A pessoa não consegue... A pessoa vê um espaço com um monte de coisinha e não consegue entender. Então, é isso. Então, talvez, eu acho que o foco seria, de repente, melhorar como que fala? Mobília? Não sei. A visualização. Alguma coisa assim de dentro para poder... Agora, você tem formação de arquiteta. Isso. O quanto que o teu olhar formado ali pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pode influenciar nisso? Não, também? já influencia demais, porque todo o jeito de montar é impressionante. Tem uma visão de colocar tudo certinho, arrumadinho, assim, que aí essa parte fica comigo. Ela fala, mas essa parte fica comigo. Porque daí eu coloco tudo certinho, com cores, até na hora de montar mesmo, né? Eu faço o possível, porque como é pequeno, eu faço o possível para deixar as prateleiras arrumadas, né? De um jeito que fique confortável para a pessoa ver. E você sempre foi assim? Sempre gostou de organização visual? É por isso que você foi fazer a arquitetura? Então, não foi. Foi meio que caiu eu acho que de desenho. Eu sempre gostei muito. Então, a gente acha que só porque eu gosto de desenho, talvez seja isso. E eu fui construindo durante a faculdade, à vontade mesmo. Mas foi mais pelo desenho mesmo. Você gostava de matemática? Então, gostava. Isso é engraçado, talvez. É porque a arquitetura junta matemática e desenho. Acho que é a única modalidade acadêmica assim, que junta essas duas coisas. Isso é verdade. Eu não tinha nem raciocinado dessa forma, é verdade. E eu sempre gostei. E na faculdade era boa mesmo nessa parte de matemática, de cálculos, tudo. Às vezes eu até achava que era melhor fazer engenharia. Por conta disso, né? Mas ainda bem que você foi fazer arquitetura e agora pode aplicar isso na sua loja, né? É isso mesmo. Patrícia, e você sabe que a sua empresa pode crescer ainda mais com as soluções pensadas pelo Bradesco para cliente MEI, como o capital de giro, com até 120 dias para começar a pagar. Olhando para frente, para o seu futuro, qual que é o plano para Quintal? Então, justamente isso que eu te falei lá, né? Que é crescer mesmo, assim, ir mais pro centro. Montar uma loja maior. Isso, é montar uma loja maior com funcionários pra gente ter tempo de fazer tudo. Porque às vezes fica só as duas fazendo tudo, não dá conta de tudo. Claro. Então você tem que ter pessoas também pra fazer as outras partes, né? Então a ideia é essa, é crescer nesse sentido, continuar na cidade, continuar no mesmo ramo, só que com uma loja maior. Maravilha, você vai chegar lá. E para finalizar, que conselho você dá para quem está pensando em abrir um negócio próprio e quer empreender nessa área de decoração, papelaria, itens para casa? Você tem algum conselho tirado aí da sua experiência? Então, eu tenho. Primeiro de tudo é não desistir, isso é óbvio, mas a gente fala mesmo assim. E sempre ficar ligado em tendências, né? Tudo que o pessoal tá gostando. E sempre sair em primeiro lugar. Tipo, você viu que tem uma coisa que tá legal ali na internet, que tá sendo vista. É justamente o Cantinho do Café, que eu achei que chegou uma hora que era muito, e tava falando muito sobre isso. Então você sempre sai à frente. Então eu já trago uma coisa diferente e eu acho que é mais isso mesmo. Patrícia, maravilha. Muito sucesso para você aí na expansão da Quintal. Super obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Foi ótimo te conhecer. Obrigada, viu? Obrigadão mesmo, viu? Até a próxima. Esse foi o Papo Vai, Papo Vem, o videocast do Vai.
E você já sabe, para acertar na parceria do seu negócio, faça como a Patrícia e aproveite as vantagens da conta MEI Bradesco. Para conhecer todos os benefícios, basta acessar o portal mei.bradesco ou baixar o aplicativo Bradesco Net Empresa. E no portal Vai, da Globo.com, você também confere outras dicas de empreendedorismo e acompanha todos os episódios do Papo Vai, Papo Vem. Até mais!